Você precisa seguir a dica da grande mídia, cara. Você usa a emoção da pessoa. Você vai usar a emoção da pessoa para encantar a pessoa nesse meio termo, entendeu? Tava vendo uma notícia, se eu não me engano, foi no Insider Business, que é um site de notícia americano. Basicamente, a Taylor Swift, George Clooney, essa galera estão declarando apoio a Kamala Harris, e algo me chamou bastante atenção, que é o envolvimento desses artistas juntamente com a mídia. E aí eu parei para pensar, poxa, como que a mídia ela consegue controlar as massas? Como que a mídia consegue gerar toda essa opinião popular para ela? E eu tirei a seguinte conclusão: a mídia ela trabalha seguindo manipulação, influência e persuasão. Ela usa esses 3 pilares. Com a manipulação, ela consegue manipular os fatos a favor dela. Com a influência, ela consegue pessoas capacitadas, pessoas influentes, o nome já diz, né? Pessoas que movimentam as massas e consegue gerar uma autoridade para aquele fato. Então, gerando autoridade, fica mais fácil você convencer as pessoas, por aí vai. E a persuasão é o seguinte: você vai encantar as pessoas por meio da persuasão. Basicamente, você não vai vender uma notícia, no caso, se você é um veículo de mídia, você vai vender o estilo de vida. Você vai transformar aquilo como se fosse num time de futebol. Tipo assim, ó, quem gosta da Taylor Swift precisa gostar da Kamala Harris. Esse daí se dá por causa do efeito halo. Alguns pesquisadores descobriram um tempo atrás, bastante tempo atrás inclusive, né, que as pessoas elas tendem a copiar estímulos de pessoas que elas gostam. Bom, você já percebeu que tudo vira um time de futebol? Ainda mais aqui no Brasil. Tudo tem um lado A e um lado B. Não existe outro caminho. Ou você é um lado A ou você é um lado B. Então as pessoas ficam acumuladas nesses 2 polos e ficam se enfrentando. Isso daí é recorrente, seja na política, seja até em esporte mesmo, seja no mundo empresarial, no mundo corporativo. Não muda. É sempre assim. E aí, parando para pensar, por que é tão interessante a mídia usar alguns artistas para formar a opinião pública? Além de estar no meio da influência, que é o que a gente falou anteriormente, no tópico anterior, eles conseguem facilmente gerar o efeito manada. O efeito manada, ou chamado FOMO nos Estados Unidos, é o medo de ficar de fora. Sabe aquela frase lá, tipo, ué, como você não faz tal coisa? Todo mundo faz. Esse daí é o efeito manada. Esse todo mundo faz é muito perigoso. Se você pega o número de pessoas no vermelho aqui no Brasil, é enorme. Se você pega as pessoas que têm alguns problemas psicológicos, como... Eu não posso falar as palavras aqui por causa que senão o YouTube vai cortar. Mas vocês sabem, né? Que fica meio ansioso ali, fica meio para baixo. Essas pessoas, infelizmente, estão se tornando a maioria aqui no Brasil. Então, quando você para e pensa, opa, se eu fizer o que todo mundo faz, eu vou viver o que todo mundo vive. Só que a maior parcela da população está com alguns problemas que eu não quero ter. Então, será que é válido fazer o que todo mundo faz? Um exemplo, todo mundo, mais ou menos da minha idade, 20 anos, que saiu do ensino médio já, saem do ensino médio perdidas, não sabem o que vão fazer da vida, não sabem se vão embarcar numa faculdade, se vão trabalhar com alguma outra coisa, saem perdidas. E muitas dessas pessoas falam, não, vou fazer a faculdade tal porque todos meus amigos estão fazendo faculdade tal. Começa a fazer e quebra a cara. Uma das principais formas de você prosperar hoje em dia é não fazer parte do efeito manada. Você ir pela contramão. E isso daí é muito difícil. Porque quando você quer fazer isso daí, as pessoas vão te julgar, te ridicularizar. Você vai ser o esquisitão da parada. E elas só vão voltar quando isso daí der certo. Aí depois, lá na frente, que o seu plano deu certo e tal, aí sim as pessoas voltam. E esse enredo todo, a gente falando sobre grande mídia, artistas, tudo, manipulação dos fatos, influência, persuasão, isso tudo pra quê? Cara, tudo que você for vender. Basicamente,
Que nem eu falei no vídeo anterior. Se você não vende, a forma mais fácil de você ficar rico hoje é vendendo, não tem segredo. Você gera valor, que nem assiste o vídeo passado para entender melhor, né? As dicas que eu passei. Você busca um problema, a partir desse problema você busca o medo das pessoas. O medo das pessoas fazem as pessoas comprarem rapidamente você. Então você consegue vender de uma maneira mais fácil quando você usa o medo ao seu favor. Isso daí não é ruim, tá? Tipo, um exemplo, pessoas têm medo de ficar pobre, não é medo de, nossa, vai espantar a galera aí, vai ser o bicho papão, entendeu? É medo de ficar pobre, é medo de não conseguir perder peso até o final do ano, por exemplo, entendeu? As pessoas têm esses medos do cotidiano. E aí assim, se tiver outro avião aqui. E aí assim, o medo ajuda a vender? Ajuda. E já fica até que de uma forma fácil. Você liga uma câmera aqui, faz um anúncio da vida, joga um medo, traz a solução. Você vai vender, não tem como você não vender, entendeu? Ainda mais se você colocar um preço legal ali, que você consiga uma margem, você vai vender. Só que aí para você acelerar esse processo e conseguir automatizar isso, o que eu falo quando é automatizar? Beleza, você já vende, só que aí você precisa mais para frente delegar algumas funções. Para delegar você precisa que a empresa cresça e que a empresa esteja na boca do povo também. Basicamente, o que você faz? Você precisa, em qualquer tipo de empresa que você for montar, são 3 pilares: pessoas, processo e produto. Esses 3 pilares estão resumidos no seguinte: você vai precisar gastar o mínimo possível, tentar lucrar o máximo possível que conseguir, e nesse espaço você precisa encantar o cliente. Encantar o cliente é a coisa mais difícil, ainda mais se você está inserido no meio corporativo, porque é tudo muito padronizado. O cliente já passou por diversas pessoas que fazem a mesma coisa que você, então não vai mudar nada para ele, entendeu? Para você encantar o cliente, justamente você precisa seguir a dica da grande mídia, cara. Você usa a emoção da pessoa. Você vai usar a emoção da pessoa para encantar a pessoa nesse meio termo, entendeu? Como que você atrai ela, que nem no vídeo anterior. Para atrair essa pessoa, você identificou um problema que tem na sociedade, trouxe a solução. Beleza, você trouxe o cliente. Agora, para o cliente ficar, você precisa encantar ele. E para encantar, você vai usar as emoções do cliente. E como que você usa as emoções do cliente? Gerando um estilo de vida. Um exemplo, o Walt Disney, ele nunca vendeu um parque, nunca vendeu uma diversão. Ele vendia sonho. Quando você vai na Disney, por exemplo, tudo lá parece um sonho, é tudo muito perfeito. Cara, Steve Jobs ele não vende celular, aliás, vendia, né? Ele não vendia celular, ou computador, notebook. Ele vende status. Ainda mais aqui no Brasil, quando você tem um iPhone, você é o cara, entendeu? Então, a parte de encantar, que a gente pode aprender com a grande mídia, as grandes corporações, até os grandes artistas que tem aí, eles criam um estilo de vida. Você não vende o seu produto, vende a emoção que esse produto traz, entendeu? O problema vai te trazer o cliente, o que vai manter o cliente é a emoção que aquilo traz. Vamos supor que você tem uma consultoria. Em vez de você vender somente a sua consultoria, um exemplo, consultoria financeira. Olha, vem aqui que eu faço uma consultoria financeira, arrumo todas as suas finanças. Não, você vai vender o estilo de vida daquela consultoria financeira. Um exemplo, você vai vender o objetivo da pessoa viajar para o exterior se ela conseguir fazer bons investimentos agora, por exemplo. Então, a pessoa, ela não tá nem aí se você vai fazer uma carteira mirabolante para ela de investimento. O que vai brilhar os olhos dela é que ela vai conseguir viajar com a família, que ela vai conseguir ter aquele convívio com o filho dela, por exemplo. Você vendeu uma emoção, você não vendeu uma consultoria. Todo mundo vende consultoria, agora vender emoção é difícil. Você precisa encantar o cliente. Então, seguindo tudo que a gente conversou aqui e tirando do macro, trazendo para o micro. Se você quer ficar milionário, não adianta nada você comprar curso que faz promessa de você ficar milionário em um mês, em 6 meses, um ano.
você precisa entender o seguinte, você precisa entender como que o jogo funciona, como que o jogo corporativo funciona. Basicamente, a gente vive num país comercial. Já que a gente vive num país comercial, a forma mais fácil de você prosperar é vendendo. Beleza. Primeira coisa que você vai fazer, você vai identificar um público. Esse público, você vai identificar a narrativa, os problemas que ele tem, que nem a gente conversou no vídeo passado. Desses problemas, você vai identificar o medo principal que as pessoas têm. É medo de ficar pobre? Medo de não ser aceito na sociedade? É medo de não saber falar em público? Beleza, identificou o medo, você vai criar toda a narrativa do seu produto. A partir daí, você vai precisar divulgar o seu produto para o máximo de pessoas que conseguir. Seja ligando uma câmera e falando com uma câmera, postando no YouTube, no Reels do Instagram, por exemplo. Seja você fazendo tráfego pago, no Meta Ads ou no Google Ads. Você precisa espalhar para o máximo de pessoas possível. Espalhou para o máximo de pessoas possível, você vai ver qual o número de pessoas que foram adeptas à sua ideia. Geralmente, esse número gira em torno de 1%, mediano. Quando é mais que 1%, geralmente é muito bom. Então, a partir daí você vai estar com seu funil estruturado. Lotou a boca do funil de gente, vai afunilando. Aqui no meio, é as pessoas que foram adeptas e que entraram em contato com você. Agora, na ponta do funil, é onde separa quem realmente consegue vender bastante e automatizar essas vendas de quem não consegue. A ponta do funil é onde você vai precisar encantar o seu cliente. E para encantar o seu cliente nesse fundo de funil, que vai ser onde você vai conseguir converter ele, você vai precisar deixar esse cliente pensando no seu produto 24 horas. Isso daí vai ser fácil porque você já usou o medo, então ele já vai estar meio pensativo já. Só que aí é onde mora o grande segredo. Você não vai vender o seu produto, você vai vender a emoção dele. Muitos gurus por aí, o que fazem? Eles vendem como ficar rico. Por quê? Você está vendendo uma emoção. Ainda mais, tipo, aquela galera que vai pra Dubai e tal, tira foto com uma Lamborghini, compre meu curso aqui. É isso, ele tá vendendo uma emoção. E vende demais aquilo, entendeu? Às vezes o cara nem era milionário, mas ficou milionário depois que vendeu a emoção pra galera. Então esse daí é o principal ponto de reflexão. Você vai vender a emoção. Para achar a emoção, você vai precisar fazer que nem a grande mídia. Lembra? Manipulação dos fatos, influência e persuasão. Manipulação dos fatos. Pega, por exemplo, artigos de jornal comprovando, talvez se for um curso, né, o método que você usa, ou se for um produto físico, comprovando a eficácia daquele produto, ali você está usando os fatos a seu favor. Na parte de influência, beleza, se você já é uma empresa estruturada e tem grana, pega alguns influencers da sua área, por exemplo, né? Faz um contrato de mídia com eles, para eles divulgarem o seu produto. Se você não tem grana, você faz o que eu estou fazendo. Perde a vergonha, perde o medo de falar, pega um microfonezinho desse daqui de 80 conto no Mercado Livre, bota no teu celular aí, liga a câmera e fala com a câmera. E divulga o seu produto lá, não diretamente, né? Outro avião. Mas indiretamente, faz um vídeo de curiosidades e encaixa o seu produto lá. No caso, se for um curso de empreendedorismo, faz um canal sobre empreendedorismo e vai divulgando o seu produto lá, por exemplo. Esse daí entra na parte de influência. E na parte de persuasão, cria um estilo de vida. Então, se você trabalha na área do desenvolvimento pessoal, cria uma rotina para o pessoal, uma rotina de leitura de livros, por exemplo, e insere o máximo de pessoas nessa rotina que você criar. Você fazendo um estilo de vida, você está mexendo com a emoção da pessoa. Mexendo com a emoção da pessoa, a pessoa vai comprar qualquer produto que você colocar lá. Basicamente é isso. Se você vende um curso, vende um treinamento e depois uma mentoria, a pessoa que está inserida nas emoções, ela vai comprar os 3. Então, observando a grande mídia, observando os astros que tem por aí, as pessoas que influenciam as massas, você consegue aprender muita coisa.
Eles controlam o que você vê, o que você sabe e o que você faz. Se você tira isso do macro, lembrando, né? Tira isso do macro, traz para sua realidade. Você vai conseguir, no mínimo, vender bastante ao ponto de mudar de vida. Então, essa daí é a minha tese de hoje. Vim aqui do nada gravar esse vídeo para vocês. Tipo, vi a notícia, liguei a câmera e gravei. Então, é o segundo vídeo desse canal. Deixa o like aí, comenta aqui o tema do próximo vídeo aí. E vamos pra cima. Aqui na descrição vai ter um link da minha comunidade. A comunidade é de graça, tá? Já que o canal tá começando, a comunidade é de graça. Mais pra frente vai ser pago para as novas pessoas que entrarem. Então você entrando agora na comunidade, vai ter mais pra frente vários treinamentos lá. Vou colocar tudo que eu sei nessa comunidade aí. Sobre investimento, empreendedorismo, persuasão, tudo. Tudo que eu sei vai estar nessa comunidade. E ela tá de graça agora. Lá na frente ela vai ser paga só para pessoas novas. Se você entrar agora, já tá garantido de graça para sempre aí. Beleza? Então, clica no link da descrição e não perde essa oportunidade não. Beleza? Então fechou. Até o próximo vídeo aí. Muito sucesso para vocês.